Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui na minha oficina e chegou para mim esta TV Samsung de 40 polegadas, modelo LN40B 450 C4M, com o seguinte problema: apenas em standby, apertando o botão Power, não acontecia nada, não ligava. Como vocês podem ver, é uma TV que tem apenas duas placas: a placa principal e a placa fonte, conjugada com um inverter, ok? Na mesma placa, certo? Aqui é a entrada AC, tá? Cabinho, a entrada AC, a fonte, junto com o inverter na mesma placa, ok? Aqui nós temos o cabo de conexão de saída das voltagens standby, né? E também os pinos de controle do processador, que são Power On, certo? E sinais que ligam o inverter e outros sinais, tá bom? Apenas um cabo que faz a ligação da placa principal para a placa fonte, tá? Então, vou partir para a análise, sendo que ao conectar o AC na tomada, o LED standby fica aceso, indicando que o processador está funcionando, certo? Porém, ao apertar a tecla Power, certo? Ao apertar a tecla Power, nada acontece, certo? Então, vou partir agora para a análise do problema. Depois de muito pesquisar na internet, muito que eu falo é muito mesmo, vários dias de pesquisa na internet, eu consegui localizar o manual de serviço, como vocês podem ver aqui, ó, chassi N70A e alguns modelos, tá? Que este manual serve também para outros modelos. E aqui está o nosso LN40B 450 C4M HD, ou seja, né, é uma TV LCD, não é LED, tá? Por isso que tem o inverter lá na placa, que é para ligar as lâmpadas, ok? Através do comando do processador. Este manual que eu baixei, ele não vem com o esquema da placa principal. Tem apenas o esquema da placa fonte, né? Placa fonte mais inverter, ok? E aqui está o conector de saída, que é o conector CNM802. Exatamente a mesma designação que tem na placa, CNM802, tá? E aqui as referidas pinagens. Nós podemos ver aqui no pino 1 o sinal que vem do processador para ligar o restante da fonte, tá? Que é o sinal Power On Off, ok? Bom, se o LED standby está aceso, isso significa que o processador está sendo alimentado através desta fonte aqui, tá vendo? 5,2 volts standby. Esta fonte ela é permanente, é 5 volts permanente. Enfiou na tomada, pá, tem que aparecer aqui os 5,2 volts, que é a tensão de standby, para alimentar o processador, certo? Pois bem, feitas as medições, essa voltagem de 5,2 estava presente, fixa em 5,2 volts no multímetro digital, essa voltagem, certo? E aqui, Power On Off, o processador estava tentando ligar a fonte, mandando um pulso, certo? E esse pulso variava de 0 a quase 2 volts, 1,8, e chegava até aos 2 volts.
o que não é suficiente para dar o início, certo? O início na fonte para disparar as outras voltagens, que são, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos 13 volts sound, tá? Ou seja, quando o processador manda o pulso aqui a 0, bota o sinal a 0, certo? Tem que aparecer essa voltagem para alimentar o som e também essas outras voltagens aqui, ó. Tá vendo? 13 volts, que se vocês acompanhar aqui, certo? Vai ver que ele vem da mesma voltagem do som, eles estão interligados no esquema. Aqui não dá para ver, mas eles estão lá atrás, interligados no esquema. E essa tensão aqui, que é 5,3 volts, para alimentar o resto dos circuitos da placa principal. Ou seja, eu tenho os 5 volts standby fixo, um pulso pequeno aqui que não chegava a 2 volts, tá? Não chegava a 2 volts, não é o suficiente para alimentar. Se vocês seguirem o esquema aqui, vocês vão parar lá no acoplador óptico, lá na frente, que dá o disparo para as outras tensões aparecerem neste conector. Esse pulso estava muito baixo. Aí, o que foi que eu fiz? Fiz o famoso teste nas TV Samsung que a gente sempre faz. Retira esse cabo da placa, desconecta ele e liga o cabo AC na tomada. Como o processador usa 0 para desligar a fonte, e não 5 volts ou 3,3, ele usa 0 para desligar a fonte. Se você retirar esse cabo, você não vai ter os 0 volts do processador, certo? Porque aqui embaixo, na parte de baixo dessa placa, tem um resistor SMD de 10K, que é o resistor de pull-up, que eu vou mostrar no esquema para vocês, tá? É o resistor de pull-up, que mantém o sinal power on-off em nível 1, fazendo com que a fonte, toda a fonte, fique ligada junto com o inverter, tá? Esse teste aqui é aquele famoso teste que quando você tira aqui, liga o AC, acende as lâmpadas, tá? E você tem aqui na saída todas as voltagens necessárias. Fiz esse teste, realmente constatei que esta placa estava boa, tá? A placa fonte então estava funcionando. Por quê? Porque ali na saída eu tinha os 13 volts do som, os outros 13 volts que eu mostrei no esquema e mais os 5 volts fixo, sem pulsar, tá bom? Agora vamos voltar para o esquema para analisar direitinho. Ok, vamos aqui. Sinal power on off, que vem do processador, que está alimentado pelos 5 volts do standby. Esse sinal, como eu disse, estava pulsando, ou seja, o processador estava tentando ligar a fonte, certo? Estava pulsando entre 0, que liga, né, e sobe o sinal, que chegava a 2 volts. Não é uma tensão suficiente para alimentar o acoplador óptico, que dispara, que faz o disparo dos PWM a sair as outras voltagens. E quem é o responsável para fazer este sinal subir quando o processador não desliga? Porque o processador desliga essa fonte com sinal 0. E ele liga a fonte quando ele sobe esse sinal, certo? Para a tensão de trabalho dele, que é 3,3 volts. Olha aqui, ó, o resistorzinho que eu falei embaixo da placa, tá vendo? Esse é o resistor de pull-up de 10K, tá? Ele vai, ó, ligado nos 5 volts standby fixo, fazendo com que o pulso, né, suba quando o processador não envia o sinal para desligar. Então ele sobe. Quando ele sobe, alimenta o acoplador, e o acoplador alimenta, dá o start nos PWM para sair as outras voltagens dos pinos, dos conectores, que é o 13 volts e o outro 5 volts lá em cima. Aí o que eu fiz? Como esse sinal estava muito baixo,
esse sinalzinho aqui estava muito baixo, não chegava a 2 volts, tive a ideia de baixar o valor desse resistor para que a tensão aqui dos 5 volts, standby, né, passe para cá e aumente essa, que não chegava a 2 volts, esse pulso, aumente para a próxima 2,5 ou 2,6 volts. E é o suficiente para alimentar o acoplador óptico. Então eu baixei esse resistor para um valor de 6K8. Tá? Eu retirei esse aqui, o SMD, botei um resistor daqueles miniatura, resistor daqueles pequenininho, no lugar dele. Retirei esse 10K e botei aqui no lugar desse um resistor de 6K8. Assim, quando eu conectei o cabo, né, nesse conector, o pulso aqui subiu. Ele desligava a fonte em 0, né? E ao ligar a fonte, o pulso subiu para 2,6 volts, o suficiente para startar os outros PWMs da fonte, certo? Então apareceu aqui os 13 volts, tá? Os 13 volts, e apareceu os outros 5 volts lá em cima que eu mostrei. Aqui, ó. Tá vendo aqui? 5 volts. Essas duas voltagens apareceram, porém pulsando também. Ou seja, o processador estava tentando ligar a fonte. Esses sinais, essa voltagem estava aparecendo. 13 e os 5 volts estavam aparecendo, porém pulsando. Uma hora subia, caía. Subia, caía. Certo? E nos valores corretos. De 12, o 13 volts estava dando 12,8, 12,7. E os 5 volts estava dando 5 volts mesmo. 4,7, 5 volts. Ou seja, a voltagem da fonte estava perfeita, funcionando normalmente. A fonte. Tá? Então ele voltou a startar com a troca desse resistor de pull-up. Tá bom? Pois bem, aí eu passei então para a análise da placa principal. Como eu disse, o esquema que eu baixei não tem o esquema, o manual que eu baixei não tem o esquema da placa principal. Então eu passei para a análise visual da placa. Eis a placa que eu analisei. As tensões que saíram da fonte chegavam até aqui. Aqui nós temos 4 fusíveis grandinhos, que não dá para ver direito, porque a câmera aqui está meio embaçada. Mas aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. São 4 fusíveis. Todos os 4 em perfeito estado. Tá? Nenhum abriu. As voltagens chegavam aqui pulsando, porque saíam de lá da fonte. Chegavam aqui e ficavam pulsando. Tá bom? Como o orçamento que eu fiz estava incluído o preço de substituição desta placa, certo? Eu resolvi fazer uma garimpar no comércio local e internet, uma placa para substituir essa. Por quê? Porque após consultar alguns colegas de profissão, né, em outras oficinas, todos me deram a sugestão, todos, sem exceção, tá? E foram 3 ou 4, me deram a sugestão de substituir essa placa, que é o que eles faziam quando pegavam uma TV dessa para arrumar, tá? Uma vez que o processador utiliza a tecnologia BGA, assim como as memórias, tá? São também do sistema BGA, certo? Que somente com uma estação de solda de ar quente é que é possível a retirada desses componentes, a substituição desses componentes. Mas eu não acreditei muito nisso não, entendeu? Eu sempre fui um técnico insistente. E eu resolvi então consertar essa placa e não trocar a placa, como a maioria faz. Eu resolvi então descobrir por que as tensões chegavam no conector, o processador principal estava mandando o pulso para ligar a fonte estava mandando as voltagens para a placa, porém ela não startava, não ligava nada, certo? Ficava somente o standby. Então eu passei para a análise da placa, certo? Análise da placa visual, já que não tem um esquema dela na internet para baixar.
tá? Desse modelo. Não encontrei. Comecei então pelos fusíveis que eu mostrei aqui, tá? São 4 grandinhos, esses pretinhos aqui, 4. Todos estavam ok. As tensões chegavam da fonte, passavam por eles e, certo? Cada um seguia o seu caminho. Então passei a seguir ilha e trilhas. Passei a seguir trilhas, certo? E cheguei nesses dois, nessas duas fontes, que aqui são duas fontes PWM, certo? Tem aqui o oscilador, tem aqui o transformadorzinho, né? Que é uma bobina, tá? São circuitos idênticos, porém as voltagens de saída são diferentes. Esse aqui, essa fontezinha aqui sai 3,3 volts e essa aqui sai 1,3 volts, que é a alimentação das memórias, tá? Então esse circuito aqui alimenta as memórias e esse outro circuito alimenta o restante dos outros componentes, tá? Que utilizam 3,3 volts, o restante dos outros circuitos integrados. Porém, com o multímetro eu verifiquei que nenhuma tensão chegava aqui. Saía aqui, mas não chegava aqui. Ora, como não? Se eu seguir a trilha, e a trilha veio parar aqui, né? Aí tem algum problema. O que eu fiz? Com o microscópio eletrônico, tá? Porque eu já estou meio de idade, já estou com a vista cansada. Com o microscópio eletrônico, eu passei a seguir a trilha minuciosamente e cheguei embaixo do conector, onde havia uma oxidação, tá? Eu cortei um pouquinho da lateral do conector e cheguei lá, certo? Na oxidação. Limpei direitinho, tirei a oxidação, porém não havia interrupção da trilha. Não havia interrupção da trilha. Ela continuava chegando aqui, certo? Mas não tinha nenhuma tensão aqui. Aí eu fiquei encabulado com isso. Sendo que essas duas fontes, para funcionar, precisam dos 5 volts que é gerado pela fonte. Aqueles 5 volts secundários, não o stand-by, tá? As 5 volts estavam chegando aqui, mas não aqui. Então a memória não estava funcionando, não estava sendo alimentada pela fontezinha da memória de 1,3 volts. Sem memória o processador não starta. E não tinha também os 3,3 volts para o restante do circuito na placa. Bom, como eu falei, eu utilizei um microscópio eletrônico. Foi quando eu descobri bem aqui, ó. Não dá para ver direito, porque a câmera está embaçada, tá? Depois do fusível de 5 volts, 5,3 volts, que é o secundário, há um outro fusível, bem pequenininho. Deixa eu ver se eu vejo aqui o coisa dele. É o F1001. F1001, que fica após o fusível de 5 volts secundário. Ele estava aberto, né? Eu mudei com o multímetro, ou seja, os 5 volts chegava aqui, saía do grande, mas quando chegava no pequeno não saía porque ele estava aberto. É um fusistor, é o F, é porque não dá para ver porque a câmera está embaçada. F1001, 1001, tá? Que é aí eu segui, aí eu medi a trilha. Depois medi a continuidade, depois desse fusível, e vi que ele que mandava as tensões de 5 volts para cá. Como ele estava aberto, as tensões não chegavam aqui, certo? O que eu fiz? Peguei um fiozinho muito fininho, daqueles fiozinhos que a gente usa normalmente para substituir fusível, né? Que esses fusíveis SMD a gente não acha para comprar aqui na minha cidade. E como eu não sei o valor porque não tem o esquema, eu botei um bem fininho, daqueles utilizados em fones de ouvido, tá? Aqueles fiozinhos de fone de ouvido, apenas um filetezinho, bem fininho botei. E liguei a fonte na tomada. Quando eu fiz isso, o fiozinho imediatamente queimou, indicando que havia curto depois do fusívelzinho pequenininho. Então passei a analisar esse circuito, esses dois circuitos, tá? Passei a medir com o multímetro
na carcaça da TV, e com a outra ponta do multímetro fui, depois do fusívelzinho pequenininho, constatei que havia realmente um curto, não chegava a zero, tá? O multímetro analógico não chegava o ponteiro a zero, mas chegava ali em torno de 10 ohms, né? Que para a fonte para 10 ohms é uma resistência muito baixa para uma fonte de 5 volts, né? Que ocasionou a queima do fusível pequenininho, evitando que esses dois circuitos fossem alimentados. O que eu fiz? Aí eu utilizei uma técnica que eu costumo usar para resolver problemas caso eu não tenha o esquema da fonte ou da placa que eu estou analisando. Pode ser essa placa, pode ser uma outra placa, certo? Qualquer placa que eu esteja analisando, se eu não tiver o esquema, eu utilizo essa técnica que eu vou descrever para vocês daqui a pouquinho. A minha bancada é uma bagunça, porque bancada de técnica arrumadinha é porque o técnico não trabalha. A minha é uma bagunça. Eu utilizo aqui um notebook, né, para acessar a internet e baixar esquemas, tá? Aqui eu tenho uma fonte, não é fonte de PC, eu utilizei apenas a caixa para montar uma fonte dentro com o transformador. E aqui eu tenho um ajuste, um potenciômetro que eu ajusto a voltagem de saída. Aqui é o fiozinho de saída, tá? Positivo e negativo. Eu ajusto a voltagem de saída de 0 a 25 volts, que é o limite do transformador, que eu utilizei, que eu tirei de sucata de som. Tá? Então eu montei uma fonte ajustável de 0 a 25, que eu utilizo também para consertar caixinhas, essas caixinhas que utilizam MP3, né? MP3, cartão de memória, essas coisas, pendrive, essas caixinhas pequenininhas que o pessoal anda no meio da rua. Então eu utilizo aqui essas tensões de 5 volts para alimentar aquelas caixinhas, tá? Aqui eu ajusto de 0 a 25 volts, tá? A corrente dessa fonte, ela é uma corrente constante de 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1. Bem pessoal, desculpa aí, eu tive que interromper porque o cartão de memória encheu. Eu estou utilizando para a gravação desse vídeo um tablet, tá? Com um cartão de memória de 8 GB. E ele encheu porque eu tive que dar uma limpada nele, né? Retirei muita coisa e vou voltar agora a gravar o vídeo, ok? Então, como eu estava dizendo, aqui eu ajusto de 0 a 25 volts, tá? Corrente constante de 1 ou 1,2 volts, ou amperes, que é o limite do transistor. Bom, peguei, o que eu fiz? Qual foi a técnica que eu usei? Vou mostrar para vocês agora. Aqui está o cabo que sai da fonte e vai para a placa principal, tá? Eu retirei esse cabo e, de acordo com o esquema, né, os pinos 7 e pino 8 são os 5 volts secundários gerados pela fonte, que vai alimentar aqueles dois circuitos lá em cima, lembra? Pois é, aqueles dois circuitinhos da placa principal. Os 5 volts ele sai daqui. Eu retirei esse conector, retirei os dois fios, ou um fio só, tanto faz, que os dois são interligados na placa, né, dos 5 volts. Não em stand-by, os 5 volts secundários, tá? Que estava pulsando, pulsando porque o processador estava tentando ligar, certo? Então o que aconteceu? Tirei e liguei a minha fonte. Lembra que eu falei que eu tenho uma fonte de 0 a 25? Botei fixa em 5 volts, ajustei ela para 5 volts e liguei o positivo, né, no fio, né? Fazendo com que os 5 volts não parasse de pulsar, né? Ficasse fixo e alimentasse a placa, né? Coloquei um outro fiozinho, tá, na placa, outro fiozinho aqui para substituir o F1001 que estava aberto, fiozinho de cabelo, da espessura de um cabelo. Só que aí eu tirei, esse que eu botei queimou, que era de fone de ouvido que eu tirei. Então eu botei com uma bitola um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais grosso, de cobre, para interligando os terminais do F1001, fazendo assim um fusível, né? Um jump com esse fiozinho. Como ele tem a espessura um pouco maior, ele aguenta mais corrente. Qual é a técnica que eu usei? Botei os 5 volts no cabo, tá? Não stand-by, tá? Os 5 volts
que quando chegava aqui o fusível abria. Os 5 volts secundários. Botei o 0 volts da fonte na carcaça, que é metal, e o positivo da fonte liguei aqui no fio que eu tirei lá da ponta, certo? Fazendo com que, através desse fusível que eu coloquei, a voltagem chegasse aqui. Assim eu verificaria se eles estariam funcionando. Porém, aí veio a surpresa. O fusível não abriu. Os 5 volts caiu na minha fonte, caiu de 5, eu medi com o multímetro digital, caiu para 3 volts. 2,8, 3 volts. Certo? Ficando naquela, permanecendo, eu ajustando ali, tentando aumentar para 5 volts e não aumentava, de jeito nenhum. Ficava fixo em próximo a 3 volts. Não é 3,3, é 3 volts, tá? 2,6, 2,8 ali, ficava bem ali, com o multímetro digital, dava para notar. Certo? E aí o que eu fiz? Bom, para determinar quem é que está fechando esse curto, queimando esse fusível, comecei a tatear. O que é? Botar o dedo em cima de cada componente ativo, aqui nós temos um regulador, de cada um, para tentar achar quem, pelo aquecimento excessivo, claro, estaria em curto. Aqui temos um também, um 6zinho. Aqui nós temos mais, as próprias memórias. O processador, como ele estava pulsando, então ele não pode estar em curto, ok? Comecei a botar o dedo em cima de cada um dos componentes ativos. Interrompi de novo porque estava passando uma moto barulhenta. Aliás, toda a cidade tem uma moto barulhenta. Bom, comecei a tatear os ativos. Para minha surpresa, nenhum estava aquecendo. Certo? Nenhum aquecia. Nem esses, os PWM pequenininho, nem as memórias, nem esses, nem outros que ficam aqui dentro. Virei a placa do outro lado, também comecei a tatear alguns diodos, algumas coisas. Ninguém aquecia. Porém, ao me aproximar o dedo pelo outro lado da placa, eu notei um aquecimento excessivo na placa. Eu desvirei a placa e pelo toque que eu dei do outro lado, eu cheguei a concluir, cheguei bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é a saída óptica. A saída óptica desta placa, tá? Aqui nós temos uma tampinha que ela entra, tá? Uma tampinha que ela, quando você conecta o cabo, ela é um sinal óptico, tá? Sinal laser. Lá dentro tem um diodo laser. E o aquecimento vinha desta área, certo? O aquecimento, que eu botei o dedo no outro lado da placa e eu senti o calor excessivo que vinha desta área. Desvirei a placa e comecei a tatear. Esse 6zinho aqui estava normal, sem aquecer. O próprio LED lá dentro, né, também estava normal, não acendo, apagado, claro. Porém, tateando aqui, tateando, eu encontrei um capacitor. Você pode ver bem aqui, ó. Eu deixei até 100, tá vendo? Bem aqui na ponta da minha unha. Aqui fica um capacitor que é a alimentação desse aí aqui, tá? É um capacitorzinho que vai do 0 a voltagem que sai desses camaradas aqui, ó, 3,3 volts, certo? Ele estava aquecendo demais e estava na cor escura, indicando que provavelmente estaria em curto. Retirei ele da placa. Quando eu medi com o multímetro, naquela escala de bip, ele bipou, indicando curto, né? E na escala de X1, né? X1, na primeira escala do multímetro, também indicava curto. O ponteiro chegava próximo a 0. Entendeu? Para um capacitor que vai na alimentação, de filtragem, né? Que vai na alimentação, e todos os 6 têm isso, você pode observar que todos eles têm. Para um capacitor, isso é praticamente um curto. Então o que eu fiz? Eu retirei esse capacitor, certo? Isso tudo, claro, com a fonte desligada, tá? Não com a fonte ligada, com a fonte desligada. Beleza. Depois da retirada do capacitor, voltei a ligar minha fonte ajustável, tá?
conectada ao cabinho de 5 volts. Cara, essas motos barulhentas devia ser proibida, viu? Em todos os estados do Brasil. É barulho demais na orelha da gente. Pois bem, liguei a fonte, né, de 5 volts, ajustável, né? Ajustada para 5 volts. Liguei. E para minha surpresa, passaram a funcionar, tá? O PWM de 3,3 e o de 1,5, que é a alimentação das memórias. Então passaram a funcionar normalmente. As voltagens apareceram aqui com o F1001 com o fiozinho, certo? Aí o que eu fiz? Voltei, desliguei tudo, voltei, certo? Reconectei o fiozinho que eu tinha tirado daqui, nesse conector, conectei ele de volta, botei o conector encaixado na fonte e liguei o AC. E a televisão então disparou, ligou normalmente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, está em standby, LED aceso, tá? E vocês vão perceber que quando eu apertar o power, característica dessas TVs Samsung, fazer um barulho no alto-falante, certo? Vocês vão perceber isso agora. Aqui está o alto-falante dela, o alto-falante está aqui, o LEDzinho em standby está aceso, é por causa do reflexo da lâmpada, que não dá para ver direito, mas ele está aceso, tá? Ó, dá para ver que ele está aceso. Quando eu apertar power, o que vai acontecer? A TV ligou normalmente. Agora eu vou virar ela aqui para vocês verem. Aí está ela, ligada. A antena não está conectada. Aí está sinal fraco ou inexistente. Por quê? Não tem conexão na antena. Certo? A antena, você pode ver, não está conectada na placa. Então, a dica é o seguinte, pessoal. A dica é, nunca desista, tá? Não saia trocando placa, condenando placa. Ah, faz, claro, o orçamento Desculpa aí, pessoal, tive que interromper porque chegou visita aqui na loja. Pois bem, como eu estava dizendo, né? Parem de condenar a placa, né? Façam um orçamento já com o preço da placa, mas isso não quer dizer que você tem que trocar a placa, certo? Insista, procure o problema que vocês vão encontrar, tá bom? Tá aqui a televisão arrumadinha, agora é só montar ela, fechar e entregar para o cliente, certo? Então fica a dica aí, pessoal. Quebrem um pouco mais a cabeça e tentem arrumar. Porque todos os técnicos dizem, essas placas não tem conserto. Tem sim, senhor. Certo? Depois que inventaram a estação de solda de ar quente para recuperar BGA, todas as placas têm conserto, sim. É só ter um pouco de paciência que vocês vão conseguir. Ok, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima.